Pois eu vi. Agora eu vou comprar. Agora como é que é? Claro, tem que continuar. Mas vão dizer que eu estou em campo. Então, bom dia a todos e todas novamente. Quem quiser ainda seguir se servindo do nosso café, por favor, fique à vontade durante o nosso encontro. Nós estamos só começando. É com grande alegria que a gente saúda e agradece a presença de todos aqui nesse novo encontro do GELPA, um grupo que está ainda numa retomada de atividade, com uma proposta de nos reunirmos aqui em cafés da manhã, momentos de confraternização e de reflexão em conjunto sobre temas importantes e atuais para a nossa sociedade. É com grande alegria que nós contamos com a presença do professor Jefferson Simões. Agradeço muito pela presença aqui conosco hoje para falar sobre um tema muito atual e importante, até mesmo, infelizmente, como todos nós também vivenciamos aqui hoje, de novo, o drama de tantas pessoas em relação às cheias, coloca de novo o tema das mudanças do clima, cenários, ética e justiça ambiental em evidência. Então, nós aproveitamos aqui uma sugestão do pastor Porto, quero agradecer muito também por essa sugestão, e convidamos o professor Jefferson, que é especialista, depois o breve currículo dele já denota, é especialista na área, para nós podermos conversar e refletirmos em conjunto aqui nessa manhã. Quero, saudando de uma forma muito especial a cada um e cada uma aqui presente, mas faço também questão de destacar a presença do nosso pastor sinodal, pastor Carlos Bock, agradecendo pela sua presença aqui conosco e a presença de tantos outros ministros e ministras, pastores e pastoras aqui, e na pessoa do nosso pastor sinodal, saúdo a cada um também de uma forma especial, assim como representantes, e lembro aqui de saudar também o Ingomar, que é presidente da União das Comunidades, que é uma instituição muito importante que congrega todas as comunidades aqui de Porto Alegre, Alvorada, Viamão. Pastor Klaus, que também acompanha as atividades do grupo. E passo a palavra nesse momento, também pastor Silvio, que atua na CEPA, obrigado pela sua presença, e eu começo a ficar, que a ideia era saudar todos, todos são muito especiais para nós. Passo a palavra para o pastor Cláudio Cuca, que vai ter um momento aqui, conduzir um momento de reflexão. Bom dia. Saúdo a todos, bem-vindos, bem-vindas a este encontro do GELPA. E na função que eu exerço, sempre é um exercício muito importante que eu tenho o privilégio de fazer, de que contraponto um teólogo pode fazer em relação ao cientista, no caso, claro, nunca querendo competir com o palestrante. Mas eu acho muito importante a gente se dar a liberdade de falar sobre o mesmo assunto, vamos dizer assim, o mesmo tema, de óticas diferentes, porque nesse diálogo a gente tem crescido muito, em várias áreas do conhecimento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente entra, obviamente, no tema da criação, que é um dos temas centrais do Antigo Testamento. Os teólogos nos dizem que Israel, a rigor, não tinha uma história da criação. Israel foi se dar conta, quando esteve no exílio em outros países, que todos os povos tinham uma história da criação e ele não tinha. Então, o relato de Gênesis, segundo os teólogos, é que como Israel, a partir do seu conhecimento sobre Deus, vai olhar para a origem de tudo que existe. E por isso, o conceito de verdade, no relato da criação, não se reveste de um teor científico de maneira alguma, mas
é no sentido teológico mesmo, de afirmar quem é Deus e que nós somos a partir dessa relação com Deus, e o que é esse mundo todo que nós temos nesta ótica de Deus. E uma das coisas mais bonitas que é dito ali é que ao ser humano foi dado a responsabilidade de cuidar, né, do jardim, né? Lembra da história do jardim do Éden? De cuidar do jardim de Deus. Isso ia muito bem até o momento em que o ser humano, né, representado na personagem Eva e Adão, se debate com a ideia de eles próprios decidirem sobre o seu futuro, sobre o que era verdade, o que era certo e errado. A tal da árvore aquela, né, que tem um nome muito simbólico. E quando eles então tomam a decisão de optarem, não perguntar a Deus, porque eles tinham liberdade total de conversar, perguntar tudo, então algo se quebra na relação do ser humano com Deus. E a Bíblia toda reflete esta compreensão de pecado, esse é o conceito de pecado, o ser humano ousar achar que Deus não lhe quer bem, desconfiar de Deus e tomar para si as rédeas da história, das decisões da sua vida. A Bíblia passa muito tempo enaltecendo a criação, obviamente essa noção da interferência humana na natureza, isso não é um dado presente na história antiga, e é bonito ver os relatos, segundo a visão da época, da natureza, até do clima, do planeta, das compreensões pré-científicas, né, da natureza, muito bonita essa linguagem poética muitas vezes. Mas o mais interessante é quando a gente chega no Novo Testamento e se depara com um teólogo que foi importante para fazer uma nova abordagem sobre a nossa relação com a natureza, com a criação de Deus, que é o apóstolo Paulo, que é uma pessoa iluminada no sentido de perceber o quanto o olhar e a presença de Jesus e a obra de Jesus traz um enfoque novo sobre esse tema. E ele vai dizer, de uma maneira também muito profunda aqui, Romanos 8, um livro muito importante, ele faz uma análise muito profunda sobre essa consciência do pecado ou não. E no capítulo 8, versículo 23, diz que não somente o universo, 22, pois sabemos que até agora o universo todos geme e sofre. E não somente o universo, mas nós, que gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. É uma única passagem da Bíblia que fala que a natureza sofre e geme as consequências da presença desse ser humano afastado de Deus, desconectado da sua origem, do seu Criador. E esse gemer vai perdurar enquanto esse ser humano não estiver novamente reconciliado com Deus. Esse ser humano que desconhece Deus, que ignora Deus, que acha que sozinho dá conta de tudo, ele vai agir de maneira irresponsável consigo mesmo, né, com o seu próximo, nas suas relações e também com a natureza. Então nos preocupa esse tema como cristãos, porque ele é reflexo desta realidade humana, né? E por esse enfoque nós precisamos ouvir a ciência, né? A ciência foi tratada como inimigo da fé, né, por muitos séculos na nossa história, mas hoje a gente sabe, né, que cada um nos ajuda do seu lado. A ciência não vai mudar o seu método, não deve, para continuar sendo o que é, mas nós precisamos desses olhares mútuos para crescer, para aprender e para saber lidar com o mínimo de responsabilidade com os temas que estamos lidando, né? O tema climático é um deles. Então, depois dessa digressão aqui, quero agradecer a oportunidade, estou curioso para ouvir. E quero pedir então a bênção de Deus para esse momento. Vamos orar assim como estamos. Amado Deus e Pai, obrigado por nos reunires nesta manhã, dentro de um espaço de diálogo, de aprendizagem, de ouvir, dar-nos a humildade de crescermos
convido o professor Jefferson, também todos que depois querem se manifestar. Nós temos muitas perguntas e talvez hoje em dia é muito importante que a gente tenha essa humildade de novamente fazer perguntas e aprender a ouvir, a crescer com o conhecimento que outros nos trazem. E pedimos que tu nos dês este momento gostoso de trocas, de crescimento para a nossa fé, nossa vida, nossa relação com a sociedade, com a tua criação, com a natureza. Pedimos tua bênção ao nosso professor, também a todo esse momento de comunhão, em que esses alimentos tão gostosos foram partilhados, por os quais também agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de apresentarmos e passarmos a palavra para o professor Jefferson, nós queremos também registrar um agradecimento especial. Agora estão lá dentro, não sei se me escutam, para Isabel e para sua colega da Cooperbon, né? Estão aqui conosco, muito obrigado. Cooperbon é uma empresa de Viamão, né? Elas estão aqui conosco e eu acho interessante a gente também registrar que foi uma sugestão da nossa primeira palestrante, a Angelique, quando esteve aqui falando sobre comércio justo, né? Ela apresentou sobre a rede de comércio justo, né? Uma iniciativa também da FLD, e nesse sentido a gente procurou uma indicação de uma equipe para estar aqui conosco e elas fazem parte da rede, estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado. E sintam-se todos à vontade, como eu disse antes, para durante o nosso encontro, as delícias do nosso café continuam à disposição. É um ambiente bem livre e fiquem à vontade ali para ir se servindo. Também informar que vários nos perguntaram, seja por mensagem aqui mesmo hoje, né, em relação a custos, se precisavam trazer alguma coisa. A proposta com a qual nós estamos trabalhando é de doação espontânea, né? Então, esses custos, a ideia é de que a gente consiga também contribuir para arcar com esses custos do café da manhã, que oportuniza essa reunião tão bela para a gente aqui hoje. Então, com esse propósito, vocês também encontram na frente de vocês um bilhetinho para quem quiser, né, tiver disponibilidade de contribuir, pode ser por Pix. Também nós temos o gasofilácio, né? O depósito está escondidinho ali, eu não estou vendo ele daqui, mas acredito que ele esteja ali para quem quiser também deixar a contribuição de outra forma. Eu passo a palavra para o Lívio, que vai fazer uma apresentação do nosso palestrante. Bom dia a todos. O professor Jefferson Simões tem um currículo muito vasto, eu vou resumir aqui só os principais pontos. Ele é o pioneiro da ciência glaciológica no Brasil, é professor titular de Glaciologia e Geografia Polar da URGS, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Ele é PhD pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e pós-doutor pelo Laboratório de Glaciologia e Geofísica do Meio Ambiente na França e professor colaborador do Climate Change Institute. No verão de 2024-2025, o professor Jefferson liderou a Expedição Internacional de Circunnavegação Costeira Antártica. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor. Obrigado, bom dia a todos. Eu gostaria, claro, primeiramente de agradecer a Gelpa para esse convite e essa oportunidade de falar para a comunidade luterana. E como vocês já estão vendo na minha proposta, a questão das mudanças do clima vai além da questão da ciência da natureza. A ciência da natureza pode informar, pode desvendar os processos que ocorrem no ambiente físico, no ambiente biológico, no desenvolvimento do planeta Terra, mas não responde às grandes questões de como nós vamos cuidar desse planeta, de como nós vamos resolver o problema do que eu considero mais do que uma crise ambiental, uma crise civilizatória. O que traz questões e dilemas, tanto morais e éticos, e a questão de justiça ambiental. Porque, na verdade, o que nós vamos estar tratando aqui, no final das contas, é de quem vai pagar a conta. Porque é um problema global,
a dificuldade que muitos chamam, como nós vamos tratar as áreas em comum, a atmosfera, o oceano não tem limites fronteiriços, e eticamente indefensável um esforço financeiro e político enorme no sentido de reduzir as emissões de carbono, enquanto outros países continuam a consumir, ou outras culturas, desfreadamente e lançando mais e mais carbonos na atmosfera. Como nós vamos resolver esse problema é o grande discurso, o grande enfrentamento que nós temos nos últimos 30 anos, com criação, descriação de tratados internacionais, convenções e metodologias que vão desde propostas simples, a geoengenharia e outras soluções que muitas vezes eu vejo que é mais um escapismo, uma tentativa para esperar uma solução milagrosa. Então, sim, isso vai envolver questões de desigualdade, de distribuição de recursos, mas no fundo é o custo que isso nós teremos. E lembrando que esses processos que começam com a Revolução Industrial, com uma população de menos de 1 bilhão de indivíduos, hoje nós temos 10 bilhões de indivíduos e muitos querem ascender economicamente. Mesmo assim, ao mesmo tempo, essa desigualdade faz que nós tenhamos 2 bilhões de pessoas na extrema pobreza e consumindo com recursos muito limitados. Bom, mas eu sou um cientista da natureza, eu tenho que apresentar algumas evidências para vocês, eu vou passar para lá, talvez seja importante desligar a luz aqui. Obrigado. Bom, eu quero passar a câmera para cá. Enquanto a gente ajusta a câmera, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Existe muita desinformação ou falta de informação nas definições de alguns termos que nós temos que ter cientes. Se eu entrar em qualquer comunidade, as pessoas falam em aquecimento global, confunde com mudanças do clima, inclusive nós vamos ver que clima e tempo não é a mesma coisa. Clima implica certamente dados de 20, 30, 40 anos, médias e variações de frequência de eventos extremos, nem nós estamos vendo o aumento de enxurradas, aumentos de seca, e elas podem ser sequenciais, não existe nenhuma necessidade de só ter cheias ou só ter secas, o sistema se torna cada vez mais desequilibrado. Há uma adaptação, porque nós estamos mudando o balanço de energia do planeta. Então, o primeiro ponto é exatamente a questão de definição de mudança do clima. Qualquer mudança na média de algum elemento ou na dinâmica atmosférica, isso envolve mudanças na circulação. Então, vocês podem ver que isso envolve médias e eventos extremos, por exemplo. Clima e tempo é diferenciado. Clima, vocês sabem, nós vivemos num clima subtropical, talvez ali na Serra um pouquinho diferente, e tempo é a previsão, o que nós chamamos de previsão sinóptica. De um dia até 15 dias nós conseguimos fazer, algumas informações de matemáticos e físicos dizem que mesmo com supercomputadores nós não vamos conseguir avançar mais do que 15 dias neste modelagem do tempo. E modelagem do tempo muitas vezes envolve hora, dias, mas não a questão climática que vai trabalhando em décadas ou um período de mais tempo. E, por favor, mudanças ambientais globais aí é muito mais amplo e envolve aqui não só a modificação do clima, mas produtividade, uso do solo, nos oceanos, os recursos hídricos, química da atmosfera e sistemas ecológicos. Mas, resumindo, basicamente o que nós fizemos desde o início da Revolução Industrial? Nós modificamos rapidamente a composição química da atmosfera. E essa mudança na composição são tanto poluentes que foram produzidos por nós e não existiam, ou intensificamos alguns processos naturais. E aí eu tenho que enfatizar aqui, o efeito estufa é um processo natural. É um
processo natural, sendo o qual a temperatura do planeta seria uns 30 graus mais fria. Nós não existiríamos como tal. Então nós temos que entender que é um processo essencial. O que nós estamos fazendo é intensificando esse processo, jogando mais gases que já existem na natureza, mas agora com uma concentração muito maior, que nem dióxido de carbono, metano, etc. Não ficou muito claro, mas o que nós estamos vendo é mudanças em todo o sistema terrestre. Não é só na química da atmosfera, por exemplo, aumento da concentração de dióxido de carbono, CO2, mudança na precipitação, mudança nas geleiras, derretimento, mudança na biosfera, e mudanças, já falei, no oceano. Algo que muitas vezes não se dá conta que a atmosfera é um verniz, é uma camadinha. Em 5 quilômetros nós temos 50% da atmosfera. Em 10 quilômetros, 99%. Imagina, o que é 10 quilômetros no diâmetro da Terra de 12 mil quilômetros? É nada. E por isso que é muito fácil de modificar a sua composição. Nós estamos com um problema aqui, mas o que nós estamos vendo aqui é o aumento da temperatura ao longo do século XX e uma tendência, isso é 2024, aqui é 1850, mas nós aumentamos aqui a temperatura em 1,5 graus centígrados. E isso que é até uma meta do antigo protocolo de Kyoto, vamos tentar segurar 1,5 grau do aumento da média da temperatura atmosférica. Esqueçam, nós vamos para 2, talvez para 2,5, pelo que nós inclusive já fizemos na mudança ambiental. Então, a questão de adaptação, mitigação e de quem exatamente vai questionar de quem é que vai pagar essa conta, tem que ser considerado no nosso dia, no nosso planejamento, tanto ambiental, econômico, e considerar que, evidentemente, como é que nós vamos distribuir esse custo na sociedade. Aqui eu tinha mostrado aqui a variação de temperatura nos últimos 2022 anos. Na verdade, a gente botou 2022, era mostrar como o clima variou ao longo desses, desde mais ou menos o nascimento de Cristo, e que a gente tem no século XX, é isso aqui, uma disparada no processo. Por que eu botei esse gráfico? Porque mostrar para vocês que o clima sempre variou. Nós tivemos períodos mais quentes, mais frios. O importante é a escala de tempo que nós estamos falando. Volta e meia eu pego um negacionista, um desinformador. Na época dos dinossauros era muito mais quente. Claro, nós tínhamos outra distribuição continentais, outra influência do Sol, e isso foi há 60 milhões de anos. Então, o que nós estamos tratando aqui? Não é questões de longo tempo, é questões das próximas gerações. Isso vai trazer questões éticas que não existiam, que nem a ética transgeracional. Qual é a nossa responsabilidade agora para os nossos netos, para os nossos bisnetos, nesse clima que eles vão viver? E estando ciente que esse processo vai intensificar. Isso aqui já era até 2010, já estava 1 grau, agora estava intensificando, estava cada vez aumentando mais, em relação à média de temperatura no século XIX. Se vocês olharem o registro mais novo, vão ver que teve períodos muito mais frios e mais quentes na história do planeta. Mas a questão é o tempo que isso está ocorrendo. Nós não temos nenhum registro de ter ocorrido, pelo menos nos últimos 1 milhão de anos, tão rápida essa modificação que nós estamos gerando atualmente. Então, só para vocês verem, isso aqui é a anomalia de temperatura no Rio Grande do Sul. Aqui a escala não está muito boa, mas nós sabemos que a temperatura média, incrível que pareça, a temperatura de manhã está aumentando mais, essa hora de 6h30, 7h30, e aumentou 0,6 graus centígrados, quase um pouco mais de meio grau, desde a década de 1960. Está mais fácil sair da cama, basicamente isso. Mas a média também tem aumentado no Rio Grande do Sul. Isso vai ter uma série de consequências na agricultura, na saúde, na chegada de vetores de doenças tropicais.
tropicais, o dengue estaria, a chikungunya estaria cada vez mais entrando pelo noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a situação atual e você pode ver que aqui se nós trabalharmos com aumento de 2 graus e um aumento de 4 graus. E note que aqui tem uma coisa, geralmente a gente fala nesse valor, vai aumentar 2 graus, 3 graus na temperatura média do planeta, mas isso é uma média. Olhem que aqui essa região já está muito mais aquecida, que é o Ártico, por uma série de processos que eu não vou ter agora tempo de falar, e outras, inclusive regiões que esfriam ao longo desse processo. O Rio Grande do Sul estaria o extremo sul aqui, a Bacia do Prata, numa situação média, no pior cenário, num aumento de até 4 graus centígrados até 2100 na temperatura média. Só que isso vai trazer uma série de outros efeitos, né? E um dos efeitos é o que vocês estão vendo agora. Se nós esperarmos que eventos extremos, tanto de secas e cheias, ocorresse no século XIX uma vez a cada 100 anos, nesse século XX, não passamos do século XX, né? De 2 a 3 vezes, se aumentar 2 graus, nós vamos ter talvez 10 a 12 vezes por ano, talvez um pouquinho mais por ano, não por século, né? Senão a gente se atira ao longo até 2100. E se aumentarmos a 4, 5 graus, a situação fica fora do controle, talvez eventos como esse ocorram há quase 4, 5 anos. Bom, só quero saber um comentário para reforçar aquilo que eu fiz. Efeito, nós falamos agora, sempre falamos, né, na ciência, efeito estufa intensificado, que é o aumento da absorção da radiação infravermelha emitida pela superfície do planeta. Nós temos que entender que esse planeta, né, vamos pegar um prato aqui, ele recebe energia solar, essa energia tem que sair de volta, porque senão o planeta ia derreter, né, ia aquecer infinitamente. Só que nós, com a intensificação do efeito estufa, nós atrasamos a emissão dessa energia. Nós temos uma série de gases, tanto naturais e artificiais, que intensificam esse processo. Eu estou dando aqui alguns exemplos. É claro que nós vamos se concentrar na questão do CO2, que é um pouco contribuinte à intensificação desse efeito, mas também o metano. Gases que já existem na atmosfera. E aí vocês podem me perguntar para mim o que a gente sabe dessas informações. As medidas diretas na atmosfera são muito recentes. Começaram em 58. Então, antes de eu nascer, não tinha nenhuma medida. Quando os cientistas começaram a fazer em vários sítios aqui, muitas vezes tem gente que desinforma, é só medida no vulcão. Não, nós temos no lugar mais isolado do planeta essas medidas, que é essa linha vermelha, que é no polo sul geográfico, e a mesma tendência. Saiu de 310, nós usamos aqui uma concentração, partes por milhão por volume. Isso aí é 0,033%. É muito pouco, mas para aí. Se eu te der uma dose de estequinina, também mata, com miligramas. A questão é o poder que esse gás tem exatamente de absorver parte da radiação que está voltando para o espaço. Isso aumentou, hoje, batemos esse ano 430, foi de 310 a 430. Se vocês perguntarem para mim, e eu concordo, o que a gente sabe antes de 1958? Como é que eu sei se não tinha medidas? Como é que os cientistas estão falando das informações? A gente vai ter essas informações. Eu já digo como é que eu consegui isso, que é a minha área de pesquisa. Então nós vimos, na verdade, nos últimos 10 mil anos, com essa concentração, que é de 280. E agora saltamos para 430. Vejam, aqui é um aumento de quase 80% da concentração,
70%, e tudo indica que nós vamos bater o 510, que vai ser 100% mais, lá por 2050. Né? Isso pelo menos é as projeções. Note que essa curva aqui, aí eu mostro para vocês aqui exatamente que esse aumento começa a se tornar quase exponencial, dispara. E não só de dióxido de carbono, que é o gráfico que nós estamos mostrando aqui, mas de outro gás. E quem faz isso? Como é que eu sei exatamente a minha pesquisa? A minha pesquisa usa o que a gente chama no jargão testemunhos de gelo, na verdade é um cilindro de gelo que nós recolhemos da Antártica e da Groenlândia, porque a neve, o gelo é formado pela precipitação de neve, não é água congelada. Esse é um erro também. Acho que a Antártica congelou por causa da baixa temperatura. Não, as geleiras são formadas pela precipitação e acumulação de neve através de milhares de anos. E isso conserva nas camadas de gelo da Antártica, aqui dá para ver as camadas, conserva na camada de gelo da Antártica a química da atmosfera do passado. Posso ver poluentes, tem bolhas retidas nesse gelo, que eu vou ver o que no meu jargão é a paleoatmosfera, a atmosfera do passado, e assim por diante, reconstruir aquela história. E aí eu vou ter um gráfico que hoje nós já chegamos a 800 mil anos, isso aqui é 800 mil anos de dados da Antártica, e a gente vê o maior informação aqui, que foi a maior contribuição da minha ciência para a questão dos estudos do meio ambiente, é que nunca em 800 mil anos a concentração passou de 300. Variou entre 180 e 300, mas agora está em 425, batendo o 430, se aproximando em alguns dias. Então, está calado. Eu posso fazer essa afirmação. A concentração atual do CO2, dióxido de carbono, é a maior nos últimos 800 mil anos. E aí nós começamos a nos perguntar quais as evidências que nós temos de mudanças e quais são os cenários lá do sul do Brasil. Essa aqui é a tendência até 2017 e 2018 do aumento de temperatura média, de temperatura máxima, de temperatura mínima para a região sul do Brasil. E esse é um ponto que eu quero trazer atenção. Se hoje está frio, ou se amanhã fizer uma onda de calor, isso não quer dizer nada. Isso não é mudança do clima, isso é situação meteorológica. Mudança do clima envolve escalas temporais de décadas, no mínimo. Então, o que vocês estão vendo aqui é exatamente isso que é mudança aqui, a tendência. Nós temos dados aqui desde 2011, quando começou as estações meteorológicas aqui no Rio Grande do Sul, e tudo aumentando. Infelizmente aqui não está dando a escala, mas a escala aqui é um aumento de meio grau, um pouco mais, desde 1911, quando o Oceano de Araújo botou a primeira estação meteorológica aqui em Porto Alegre. Antes disso a gente não tinha informação, mas está ficando claro esse aumento. Mas o mais importante, eu diria, principalmente na situação que nós estamos vendo agora, isso sim já fala em mudança do clima, é o aumento da precipitação no Rio Grande do Sul, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, que também está associado ao aumento de temperatura maior nessa região. Nós vemos aqui que desde 1915, e agora pegando os dados a partir de 75, 2001, nós vemos um aumento de até 17% na precipitação do Rio Grande do Sul no mês de outubro. Então, o mês de outubro está se tornando muito mais úmido e muito mais, chovendo muito mais, na média 8% ao ano, mas isso tende a aumentar. Então, isso tem implicações também na saúde humana. Então, vamos ver algumas consequências que algumas já sendo observadas, outras são cenários para os próximos 20, 40 anos. Temperaturas máximas diárias mais altas, mais dias quentes e ondas de calor. O que nós estamos vendo é uma maior variabilidade, mais do que o aumento da média, que não dita muita informação, é
tendo ondas de calor, ondas de frio, ondas de calor, ondas de frio. Isso é observado no nosso cotidiano. Isso, é claro, causa mais mortes e doenças entre anciões e população pobre urbana, que é esses que não têm condição de adaptar. As ondas de calor são muito mais prejudiciais para a vida humana e para a saúde, principalmente dos anciões, do que ondas de frio. Isso tem se repetido em alguns países que não são adaptados a essa onda de calor, principalmente na Europa, mas aqui também matando milhares de pessoas em algumas dessas ondas. E é claro, o aumento do risco das próprias colheitas. O agro inteligente, o agro não predatório entende esse processo e aplica tecnologias. Infelizmente, nós temos o agro também que é predatório. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Um aspecto que o gaúcho está ficando cada vez mais claro é a questão de doenças tropicais chegando cada vez mais ao sul. E principalmente para onde? Pelo noroeste, que é a região mais úmida e que está aumentando a temperatura e a precipitação. É dengue, chikungunya e assim por diante. Quer dizer, o mosquito vetor está cada vez mais ao sul. Se nós olharmos, nós temos também um painel brasileiro de mudança do clima, independente do painel internacional, e fala aqui, impactos negativos sobre a saúde na região sul do Brasil poderão surgir com o favorecimento a doenças infecciosas endêmicas sensíveis a variações do clima. E desastres com deslizamento na terra, morte por afogamento e desabamentos poderão ser mais frequentes. A agropecuária na região é vulnerável às mudanças do clima. Parece que até foi escrito essa semana, 15 anos atrás. Então nós estamos mudando a conformação geográfica da agricultura, da pecuária. Nós temos que entender e usar melhor os nossos biomas gaúchos de maneira mais adequada. Eu vou dar um exemplo clássico, e aí vai ter a questão do desmatamento. Nós temos um bioma propício para o gado, para a exploração da pecuária como um todo, que é o bioma pampa. Aí, infelizmente, vão lá e plantam pinheiros no bioma pampa. Enquanto isso, nós tínhamos que explorar mais e valorizar mais, e um gado de alta qualidade, um gado europeu. Ultimamente tem aparecido nos nossos supermercados zebu, gado zebu, que é de alta má qualidade e empacotado, vindo do quê? Muitas vezes de exploração predatória, grileiros, alguns são membros do Congresso Nacional, no limite do cerrado com a Amazônia e, inclusive, gerando desmatamento. Um ponto interessante aqui, nós vamos ver que a contribuição de gases de efeito estufa, basicamente, é por industrialização, principalmente dos primeiros 10 países, com exceção de um país. A nossa contribuição, que nós somos o quinto ou sexto, depende dos dados, de maior contribuinte para o aumento dos gases de estufas, é feito pelo desmatamento. Que é lógico, vocês certamente vão concordar comigo que vocês nenhum são beneficiados disso. Não tem por que dar um discurso que estão nos prejudicando, Não, o Brasil tem que aumentar a sua industrialização. Não é que eu quero que a gente saia poluindo, mas nós temos que entender que o nosso problema é o desmatamento. E pior ainda, cada vez mais ligado ao crime organizado. É isso que está atrás. Bom, aqui tem uma série de problemas de adaptação e para a região sul. Aqui fala na redução da produção e qualidade dos alimentos. Certamente isso vai ter devido a uma maior frequência desses eventos extremos, perdas de safra, mudança do período. Então, aumento de frequência de eventos de precipitação forte, todos nós sabemos, pressão na defesa civil quando há. Eu gosto de botar isso de companhias de seguro. Quando um negacionista, não tem nada, não tem variações,
isso já ocorreu no passado, eu digo, olha, bom, fale com as companhias de seguro, porque elas são as primeiras a sentir o impacto do aumento dos efeitos extremos. A enchente do ano passado, se ocorresse todos os anos do ano, quebrava as companhias de seguro. Elas estão tendo que aumentar o prêmio. Né? Eles sabem que isso tem consequência imediata no dia a dia deles. Né? Aumento dos ciclones tropicais. E aí eu vou entrar numa questão aqui, também da nossa área de pesquisa lá da URB, do Centro Polar, é que nós esquecemos que o clima do Rio Grande do Sul é regido muitas vezes mais pela Antártica do que os trópicos. Tá? Nós estamos mais perto da Antártica, do Rio Grande do Sul, do que Goiânia. Né? O que ocorre, como está ocorrendo essa semana, são frentes frias, né? Que penetram, vem lá da Antártica, né? Principalmente do Oceano Austral, que é o Oceano Antártico, e penetram pelos pampas, né? Primeiro pela Patagônia, depois pelos pampas e entram. Hoje nós sabemos que tem outro caminho, que é esse aqui que traz neve. Né? E isso variou a frequência no passado, naturalmente variou, e está variando mais ainda. Nós estamos com dificuldade de penetração dessas frentes frias, devido a um aquecimento absurdo do cerrado do centro do país. E o que aconteceu ano passado, e pouco se fala, isso foi do Ioquitã, tá? Uma tempestade subtropical em 2022, é que está se tornando mais frequente o bloqueio dessas massas de ar fria sobre o estado do Rio Grande do Sul. Elas não conseguem avançar, porque aqui em cima está muito aquecido. E nesse processo cai o mundo na nossa cabeça. Infelizmente o Rio Grande do Sul está num limite dos subtrópicos e as regiões temperadas mais ao sul e os trópicos mais ao norte. É uma região naturalmente de maior variabilidade climática, mas esse processo está se intensificando. Por quê? Por causa que está mudando a diferença de temperatura entre os trópicos, nós usamos o jargão gradiente, e as regiões temperadas. Né? Mudanças, os agricultores, o agro tem que se lembrar que tem impactos para eles também. Né? O agro, como eu falei, o agro inteligente sabe disso e está fazendo esforço, usando tecnologias para se adaptar. Infelizmente, nós temos muito do predatório, do pecuário predatório do Brasil. Né? Incidência e severidade de 4 sistemas de pragas, vai aumentar a multiplicação e dispersão de micro-organismos e a produtividade. Finalmente, para a planície costeira gaúcha, a gente tem a questão também do aumento do nível do mar. Né? Nossas projeções indicam que até 2100 nós vamos ter um aumento de no máximo 1,10 m, 1,20 m. Isso principalmente por derretimento de geleira e também expansão térmica do oceano. De onde é que sai esse 1 metro? Derretimento das geleiras, mas é só 4% das geleiras do mundo que estão derretendo, em termos de volume. Quando vocês ouvirem o derretimento das calotas polares, cuidado, porque se derretesse mesmo, o nível médio dos mares aumentava a 60 metros. Então nós aqui em Porto Alegre, que está a 7 metros ali na frente da prefeitura, ia para baixo d'água. Na Praça Montevidéu, eu ia dizer Praça não, eu como então, esse é o cenário realista, e eu falo sério, eu não compraria jamais uma casa na beira da praia, porque 1 metro pode ficar 100 metros na horizontal, o mesmo quilômetro, lá em Rio Grande, que está quase abaixo do nível do mar, alaga tudo menos de 1 metro, o custo na defesa portuária, na estrutura urbana, etc. É claro que tem cenários maiores, que eu diria catastróficos, que aumentam de 5 metros, mas isso em 200 a 300 anos. Aí a gente pode deixar o problema para os trimentos ou outros. Mas esse cenário é grande. Isso eu tirei do professor Paulo Artacho, que é um dos grandes especialistas em clínica atmosférica. Ele fez uma apresentação para o governo lá no Planalto. Então, nós também temos oportunidades nas mudanças do clima.
nós podemos reduzir emissões sem prejuízo da sociedade, porque o nosso problema é desmatamento, não é a grande contribuição devido à queima de hidrocarbonetos. Nós temos o potencial eólico e solar e de biocombustíveis únicos que nenhum país tem, né? E ainda podemos gerar renda com o sequestro de carbono, né? Mas nós temos algumas vulnerabilidades, né? Essa economia baseada em agronegócio, ela não é sustentável por longo período, né? É falso que vai segurar 30, 40 anos. Por quê? Além das mudanças do clima, das variações, nós temos outros produtores crescendo. A China está investindo na compra de áreas de produção agrícola em toda a África. Daqui a pouco nós corremos o risco de ver o que aconteceu com a indústria do couro aqui no Rio Grande do Sul, quando a China entrou em colapso. A indústria gaúcha sapateira, né? As hidrelétricas dependem dessa variação do clima. Temos a questão que a população está concentrada perto da costa, né? Isso vai implicar custos na defesa costeira, né? E temos lugares que estão se tornando, ampliando a área do semiárido. Esses seriam algumas dessas vulnerabilidades, né? Então a gente podia agora sair para a parte de evidências e começar a falar de questões desde resiliência climática e também nos aspectos morais e éticos que estão envolvidos nessa questão, né? Então a primeira questão, nós temos que nos adaptar, nós temos que mitigar esses efeitos, porque eles vão ocorrer de qualquer maneira, por vários fatores. Porque os gases que foram lançados no passado, inclusive pelas aquelas potências que começaram o processo de industrialização, são os maiores contribuintes do passado e do presente. Esses gases duram 40, 50 anos na atmosfera, então nós temos que absorver essas tensões, manter a função da economia, dado que nós vamos ter essas mudanças. E se adaptar, organizar e evoluir para situações mais sustentáveis, né? E se a gente vê Porto Alegre, não criticar, Porto Alegre está atrasado. Desde o aspecto mais amplo, que é diminuir a contribuição da cidade para as mudanças do clima, mas principalmente, como nós estamos vendo, necessita plano de ação para proteger a infraestrutura da cidade, da sua população. Eu estou na Comissão do Estado, nós estamos discutindo há um ano o que fazer, etc, e agora que a gente viu essa situação e nada tinha sido feito. Tinha gente que foi à Holanda e depois botou saco de areia nas comportas, né? Ou seja, nós temos que também aceitar que esse é o novo normal. O novo normal vai ocorrer mais frequente. Não é que dizer que vai ocorrer ano que vem ou daqui a 2 anos, mas vai ocorrer mais frequente. E nós temos que nos adaptar. Necessita ações, estratégia de desenvolvimento econômico, sistema de alerta precoce e melhores opções de abrigo e sítio para os desastres ambientais mais amplos, né? E aqui a grande questão de relocalização de populações urbanas em áreas de risco. E aí já começa a fazer uma série de questões econômicas, de percepções, de especulação imobiliária sobre essas populações mais carentes, que evidentemente a grande questão é quem é que vai pagar a conta. Não somos nós que somos relativamente privilegiados. E isso começa a nos trazer uma série de questões. E por isso que eu digo que é uma questão de umas são questões morais, éticas, eu diria até mesmo religiosas, de percepção da realidade, que no fim vai nos levar à questão básica, que é a questão de valores. O primeiro problema é transnacional, né? Os comuns, que a gente área comum do planeta, os mares, os oceanos no caso,
a atmosfera não tem limite político. O nosso poluente, que está no hemisfério norte, afeta a maioria afeta o hemisfério sul. O poluente de uma indústria química em Canoas afeta Porto Alegre. E esse vai levar à questão exatamente da tragédia dos comuns. Que é o seguinte: seu consumo ou sua produção de poluentes afeta o consumo, afeta a qualidade de vida do outro, e ele é prejudicado ou restringe o consumo do outro, não existe não é justificada eticamente. E essa é a grande questão que está atrás disso. Se você tem uma exploração pela concentração do poder econômico, e aí vai entrar a questão de equidade, não existe justificativa moral, porque isso são bens comuns. Isso, inclusive, é uma questão importantíssima, que tem esses bens comuns, que nem a garantia de alimentação, água e saúde, é direitos humanos fundamentais. Vocês devem ter falado, volta e meia alguém aparece em privatizar a água. É o maior, primeiro, um erro econômico. Todos os países que eu conheço que privatizaram recursos de água tiveram que voltar atrás. E você está tirando o direito fundamental, que é o acesso à água potável. É a monetização da água. Isso é errado economicamente e moralmente. E a gente pode dizer também sobre a saúde e a alimentação. Nós temos a questão da ética transgeracional. Pela primeira vez, eu diria a primeira vez nos últimos 50 anos, o nosso consumo, o nosso impacto no meio ambiente afeta a próxima geração, as próximas 2 gerações. Essa é uma questão também de mudança de paradigma, porque nós vivemos nesses últimos 4.000 anos em redução no individualismo geracional. Eu vivo um momento, as gerações são vistas como distintas e potencialmente conflito, ou seja, passa a bola, o problema é seu, não é nossa, da minha geração. E devido a essas mudanças, nós criamos a questão básica que eu posso deixar o planeta nessa maneira, com essa série de restrições e um custo ambiental e social maior para os meus netos e bisnetos. Temos um princípio da precaução, se existe uma base razoável para construir danos graves a terceiros, pode resultar de ações que causam alterações climáticas. Permitindo essas opções é ilógico, é eticamente insustentável. E o outro assunto que eu queria trazer para vocês, que está relacionado muito ao momento que nós vivemos de desinformação, fake news, etc., que foge dos princípios aqui geral que eu estou falando, mas nos traz a questão de propositalmente, às vezes, eu diria a maioria das vezes, mas muitas vezes por outras questões de valores, questões de interesse econômico próprio, curiosidade, ou até mesmo ignorância, mas não é o mais importante, que é negar o processo por por informações erradas, nós temos um termo interessante em inglês que é cherry pick, pegar aquele ponto que, inclusive com viés que satisfaz a sua visão de mundo, a sua visão ideológica, e não consegue entender que o processo das ciências não funciona assim. Nós trabalhamos com evidências, com um conjunto de evidências. E, é claro, você bem sabe, tentando reproduzir o que está ocorrendo, e não um discurso baseado só no discurso per si. No fim, isso nos traz a questão de justiça climática, ou seja, os impactos dessas mudanças não são equitativos. Eles dependem de classe econômica, depende
da sua sociedade, onde você está vendo, e a ética vai exigir que priorize a justiça social em resposta a essas mudanças, garantindo que os impactos sejam distribuídos de forma equitativa. É uma obrigação moral daqueles, como nós, que temos uma certa afluência econômica, lutar por uma sociedade que não seja tão injusta. Depois eu quero fazer uma conclusãozinha, mas eu gostaria, sempre eu acabo minhas apresentações com essa visão do planeta Terra, centrada aqui sobre o sul do Brasil, que mostra exatamente, se nós queremos entender os biomas gaúchos, tanto do Planalto Gaúcho, do bioma Pampa, e a relação do clima, nós temos que entender o oceano e a Antártica, que determinam nossas condições ambientais. Bom, eu só queria resumir, que eu escrevi hoje de manhã uma conclusãozinha, de como eu vejo essa questão ambiental do ponto de vista mais amplo, ético, e que tem vários religiosos também têm se posicionado com isso. A ética pode servir como um guia para a formulação de políticas climáticas mais justas e eficazes. Lembrando nós da importância da solidariedade global. O sistema ambiental é único e indivisível, sem fronteiras, e nós somos partes integrais inseridas nesse sistema. Esse é um aspecto importante, nós temos que entender cada vez mais que a espécie humana não está fora desse sistema. Ao longo dos últimos 12 mil anos, nós vivemos, muitas vezes, com a ideia que a Terra foi dada a nós para explorar e que os recursos seriam infinitos. Aliás, somente economistas ortodoxos acreditam que uma Terra finita tem recursos infinitos para ser explorado. Interessante que várias passagens religiosas dizem que a nós foi dada a missão de cuidar desse planeta, não de explorar, sem controle. Vivemos também com o mito do século XIX e XX, no qual a espécie humana tinha avançado de tal maneira que poderia ser considerada independente do entorno ambiental. Quem for, principalmente, eu diria, a maioria dos que estão aqui viveram na década de 60 e 70, e muitas vezes talvez eu me envolvi muito na ciência, por o avanço científico naquele momento, da exploração espacial, do advento das tecnologias nucleares, que nós tínhamos esse controle. Não. Nossos problemas sociais, como a violência urbana, a concentração de renda, o uso excessivo de veículos individuais, a exploração do outro e a crise ambiental, estão todos interconectados, eles são gerados pelo atual modelo econômico e de consumo, e como visualizamos a relação com o nosso entorno, com o outro. E enfatiza algo que as gerações anteriores não tiveram que se preocupar, essa ética transgeracional. Vivemos mais do que uma crise ambiental planetária, ela é uma crise civilizatória e, antes de tudo, uma crise de valores. Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela apresentação aí, professor Jefferson, excelente. Agora então, a gente vai fazer um bate-papo com o Leonardo Torres. Tá? O Leonardo é geólogo, tá? Atua como gestão de meio ambiente, com licenciamento ambiental, e é membro aqui da comunidade Matriz. Então a ideia é que a gente faça um bate-papo aí entre o professor Jefferson e o Leonardo. Tá? Vamos deixar esse microfone com os dois. Leonardo, não sei se tu quer te apresentar aí. Bom dia a todos. Bom, já fui apresentado, né? Assim, primeiramente gostaria de agradecer, não é, essa oportunidade, esse encontro aqui, né? Receber o professor Jefferson. E eu iniciaria assim, dizendo para quem assim não percebeu, não é, que faz o trabalho do professor Jefferson, né? O professor Jefferson, para poder colocar todas essas informações aqui,
ele vai para a Antártica, provavelmente todos os verões, não é, professor? Eu Tá. prometi para minha mulher que não vou voltar. Bom, mas já passou vários verões, 29 verões, assim, é isso, né? Nós estamos tendo acesso a esse tipo de informação que não é qualquer informação, não é de fato uma ciência, né, séria, robusta, que nos dá uma visão de uma realidade que a gente enfrenta, né, estamos vivenciando e precisamos lidar com isso, não é? E não é fácil, né? Receber essas informações todas, assim, isso, como eu sou formado em geologia, não é? Depois fiz mestrado em estratigrafia, inclusive, há 30 anos atrás, eu estava comentando antes, eu estava entrando no curso de geologia. Quando a gente é mais novo, a gente faz mais bobagem, não é? Eu não tinha nem feito disciplinas assim mais fundamentais e fui bater na porta do professor querendo uma bolsa para ir para a Antártida com ele. Naturalmente que ele disse que não tinha condições e tal. Sou muito grato. Mas esses temas que o professor traz, não é? É isso, eles estão aí, eles fazem parte do cotidiano e de certa forma assim também, como fui apresentado, eu trabalho com licenciamento ambiental, então eu acabo fazendo uma certa interface aqui também. Aqui é um grupo de empreendedores, não é? E o professor aqui representando assim o conhecimento científico, eu acabo lidando com isso, não é? Que é usar esses conhecimentos que a gente procura manter informado e uma aplicação de certa forma diária, prática, né? E eu percebo assim que de fato existem informações às vezes acessíveis, disponibilizadas, né? Muitas vezes elas não são bem utilizadas, às vezes não são bem compreendidas, às vezes nós não temos informações e precisamos com certa urgência para tomar decisões. Os próprios empreendedores precisam, né? E às vezes essas informações faltam. Como eu disse, às vezes elas existem e sabe-se lá por quê não são devidamente utilizadas, né? E noto assim também, professor, que especificamente vamos dizer assim, da nossa área de geociências, ao longo do tempo e hoje eu percebo assim, de fato há 30 anos atrás, eu não tinha essa dimensão, mas hoje eu noto assim que as geociências elas são assim extremamente fundamentais, importantes e olha, assim como o que nós estamos fazendo aqui hoje também, que é divulgar essas informações, conversar, expor e ter acesso a essas informações, né? Enfim, minha fala inicial seria isso. Ok. Não sei se vocês têm algumas questões, mas é uma das grandes questões que nós temos a tratar com as mudanças do clima e com a população em geral, e isso nós estamos cada vez mais cientes, que não é só uma questão de passar a informação. Os processos são muito mais complexos, inclusive de estrutura psicológica do indivíduo, se vocês quiserem ver do ponto de vista até da religiosidade, dos valores daquele indivíduo, ou talvez do ponto de vista hoje nós temos a psicologia ambiental, da evolução, de adaptação do indivíduo, que ele está adaptado a ver os problemas e a responder os problemas imediatos, a problemas do seu grupo. E aí, inclusive, o viés confirmatório, porque ele vive no seu grupo e hoje com as mídias sociais mais ainda, ele fica naquele círculo, naquele grupo, na sua tribo, e não consegue perceber e ver os processos numa escala temporária maior, que não é tão maior assim, 10, 20, 30 anos, mesmo porque muitas vezes o sujeito está numa situação socioeconômica carente. Então são todos esses fatores e valores que nós temos como considerar também na divulgação da informação. Não é só, esse é um erro clássico professoral, de quem é professor. Ele vai a público, vai num jornal, numa rádio e começa a dar aula. Esquece, não vai dar nada, né? Porque ele não está atingindo
o ouvinte do ponto de vista do que ele entende, do que ele valoriza. Ele está dando gráficos que nem eu fiz. Mas eu preciso dar algumas informações e vender meu peixe também. Fazendo uma consideração, a palavra está aberta, né, a todos, mas eu fiquei lembrando aqui, enquanto o senhor falava, expondo essas situações tão preocupantes de um lado e que nos levam à reflexão de momentos importantes de decisão também das inúmeras sociedades envolvidas e também da nossa e o nosso posicionamento como cidadão. Como professor de ética também e filosofia do direito, eu estava aqui lembrando de um povo muito aguerrido, mas não era do Rio Grande do Sul. Eu estava lembrando das leituras do Asterix e de que, não sei se alguém leu aqui na infância ou na juventude, Asterix o Gaules, né? Mas aquele povo muito aguerrido só tinha uma razão a temer, segundo o chefe propalava, né? Era que o céu caísse sobre as nossas cabeças, né? Não estou falando de nós, mas é que muita gente lá na vila do Asterix, quando temia isso, corria para baixo do escudo, né? Tem muita gente que prefere se esconder embaixo da mesa, né? Enquanto que a gente também não percebe o quanto, e eu quero agradecer e parabenizar pela sua exposição, que esse é um momento de crise, sim, e a crise, ela desperta, né, como oportunidade que nós temos por uma mudança. Tudo aquilo que nos provoca como crise exige de nós uma resposta. E o quanto nós somos também capazes de construir respostas, lidando com, claro, sempre partindo dos valores que nós reconhecemos em comum, mas lidando com justamente os fatores que provocam essa crise, né? Sem simplesmente se esconder embaixo do escudo, né? Por outro lado, a gente também lembra eu estava lembrando do Asterix que às vezes a resposta fácil seria uma solução mágica como uma poção mágica, né? E não é esse o caminho, né? Não é essa história que a gente tem que construir em conjunto. Então são muitos desafios, mas acho muito importante que também o senhor na sua fala desperta para as oportunidades que nós temos de construir isso juntos, né? O quanto nós temos que enfrentar isso juntos como comunidade, como cidadãos também. É mais uma fala, uma pergunta, mas o senhor quiser Não, mas eu comentar. concordo contigo, e principalmente do ponto que uma coisa que nós temos que evitar nessa discussão de mudança do clima, impacto na sociedade, é o catastrofismo. Eu, do ponto de vista, muitas vezes estava relacionado ao milenarismo. Eu sou um cientista ambiental, não sou ambientalista. Muitas vezes alguns dos grupos ambientalistas mais extremos começam a entrar num catastrofismo que é quase que nihilista. Então o mundo vai acabar, não sei o que, não dá para fazer nada. É muito confortável também. Ou não está ocorrendo ou não resta esperança. Os dois são inativos. Nós temos que entender que o processo, esses problemas estão sendo criados por nós temos soluções por nós. Não podemos ter soluções, entre aspas, milagrosas, que nem um cidadão aí que está dizendo, o bilionário, que quer fazer expedição a Marte. Isso é uma fantasia da fantasia para desviar a atenção de coisas mais importantes e mais palpáveis do nosso dia a dia, mas que, claro, envolve decisões políticas, que é o pior de todas. Vou fazer uma complementação então aqui, né, professor. Eu achei excelente a apresentação, muito boa, né, apesar dos gráficos, né? E aqui acho interessante que a gente tem um ambiente bem diverso aqui, né? A gente tem empresários, e eu me incluo aqui também, sou empresário, temos grande presença de pastores, equipe pastoral, temos também o pessoal da área social, a Karina aí, atua bastante na área social. E dentro desse grupo diverso, é claro, né, todo mundo se preocupa com essa questão ambiental, e eu também na minha empresa não é diferente, né, a gente descartou o plástico, essas coisas, mas dentro dessa linha, às vezes a gente fica um pouco baratinado em saber o que
que a gente pode fazer da nossa parte e por onde a gente começa, né? Porque é tanta coisa. Né? Então, assim, dentro dessa linha, assim, o que o senhor considera mais importante? Conscientização dentro dos ambientes que a gente, ou enfim, ou essas questões mais práticas. Problemas complexos exigem soluções complexas, né? Não é simplista. Muitas vezes, ok, o aspecto individual é importante, inclusive de conscientização e educação, mas a solução não é por aí. A solução é política, a solução é de pressão política, de quem realmente toma decisões de alto nível. Nós temos que estar conscientes que sem isso nós não vamos conseguir mudar nada. Só vamos conseguir, evidentemente, no entorno, que ajuda. Né? Por isso que a gente diz, olha, é importante sim, a educação ambiental é essencial, mas temos que ir além disso. Né? Essa é a minha visão que eu tenho. Gostaria de então abrir para perguntas, para quem quiser, por favor, levantar a mão. O Igor Marja levantou a mão, levantar o microfone. Eu fico levando o microfone para todos aqui, na ordem que forem levantando. Vamos lá. Bom dia, Jefferson, muito obrigado. Eu vou sair daqui um pouquinho menos ignorante hoje. E ignorante não é uma palavra feia, ela é um status. Ele pode ser muito modificado quando se adquire conhecimento. Eu sou um guri da beira do Jacuí, lá de Agudo. Me criei lá. Meu avô tinha uma propriedade onde era o nosso veraneio. A gente não vinha para a praia. Ali a gente ia de bicicleta até lá, né? Dava 7 quilômetros e se divertia. O Jacuí era a nossa praia. O Jacuí era vermelho. Se alguém não lembra disso, eu vou lhes dizer, o Jacuí era vermelho. Hoje ele é transparente, translúcido. O que modificou? A prática da agricultura. A adoção de métodos diferentes de fazer a mesma coisa. E veio o aumento da produtividade. Toda pessoa que demoniza o agro, eu recomendo ir se mudar para o norte e viver de subsistência. Lá não precisa plantar nada, é só entrar no mato, colher, comer e viver. Esses ciclos que a gente vivencia, e eu não quero ser negacionista, tá? Eu não sou negacionista. Só que a nossa existência ela é muito curta. A gente não consegue vivenciar todos os ciclos numa existência. O ser humano vive em lucidez e atividade dinâmica 80, 85 anos. Depois ele começa a contar as histórias de antigamente. Eu já virei o cabo da Boa Esperança, já estou com 60. E, então assim, eu vou chegar lá. Eu vou chegar no meu pai, meu pai tem 89 agora. E ele começa a repetir as histórias de antes. E eu ouço ela sempre com carinho, atenção, mesmo sabendo todo o enredo, e ele conta sempre da mesma forma. Então, assim, falando isso, tá? Em 1873 a gente teve uma grande enchente registrada em Porto Alegre. Segundo o registro, 3,9 metros de altura de elevação do nível do Guaíba. E em 41 foi 4,35, 4,40. E agora foi mais alta. De 873 para 41, 68 anos de intervalo. 41 para 2024, 83 anos de intervalo. Então, esses são ciclos. Eles não são medidos pelo nosso tempo. São medidos pelo tempo da natureza. Tá? E naquela semana que aconteceu, a semana trágica, que começou em abril e terminou em maio, aqui em Porto Alegre, o que aconteceu foi um negacionismo completo de toda gestão pública do Rio Grande do Sul. Escorada na imprensa, que negou junto. Vocês da URGS fizeram um esforço hercúleo para trazer a lucidez e ela veio tarde. O impacto foi muito severo. Talvez não pudesse fazer nada nessa semana, mas ia preparar as pessoas para que elas se preparassem, para que elas tomassem consciência do que viria.
certo? E onde é que eu quero chegar, tá? Aqui que a pergunta do colega aqui foi sensacional. O que eu faço hoje para mudar a minha vida? Do ponto de vista de que a gente está usando cada vez mais máquinas térmicas que geram calor e geram os gases. Ar-condicionado também. Ar-condicionado, né? Eu comentei com o Klaus aqui, meu espelho, assim, o que eu posso fazer? Diminui o uso do carro e desliga o ar-condicionado. É tudo que a gente pode fazer. Como bicho jeito. Mas não vai acontecer. A gente vai continuar consumindo. Tá? Então, assim, vou perguntar objetiva. Quais são os efeitos da mudança nos próximos 20, 40, 50, 100 anos? O que o amigo percebe assim? O que pode acontecer? Quais são os cenários possíveis para esse período? Ok. Exatamente a questão de cenários. Se nós conseguirmos segurar esse aumento em 2 graus, 2,5, nós vamos ter da temperatura média global. Conseguimos segurar até 2080 o impacto ambiental, já aceitando que esses 2 graus vão ocorrer, tá? Esses 2,5 graus. Nós vamos ver aquele aumento do nível do mar ao redor de 40 anos, 50 anos, de 30 a 40 centímetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Frequência maior que a gente já está observando, mas vai aumentar essa frequência de eventos extremos, de tempestades tropicais também. Vai haver maior avanço aqui no Rio Grande do Sul dessas doenças tropicais pelo aumento dos vetores. Algumas consequências aí na produção de patógenos, principalmente alguns suspeitos que a gripe aviária também está ligada a isso, mas a gente não tem dados para estar dizendo isso, esse tipo de endemias. Então, o CERN é basicamente esse que vai acontecer, mas se nós não fizermos nada e deixarmos um laser flare e o negócio disparar 4,5 graus, 5, tem 2 questões importantes tratar. O processo, evidentemente, a resposta vai ser maior de tudo isso que eu falei. Mas o mais importante é que, nas ciências do clima, nós estamos vendo que muitas vezes na história climática dá saltos. Ou seja, o sistema climático está aqui embaixo variando. Imagine que ele está aqui variando. Mas algumas vezes na história do clima do planeta, ele puxou para cá e variou. Isso aqui a gente chama um tipping point, um ponto de transição, de salto, onde nós vamos num outro estágio do sistema climático e aí a gente não sabe o que vai acontecer. E esse é o grande receio agora, é que se nós estamos ao ponto de atingir esse ponto de mutação devido a uma intensificação do descontrole desses processos. Eu só gostaria de completar a sua fala no seguinte ponto. Existe uma ciência, que aliás é a ciência que eu trabalho, que é a paleoclimatologia. É a ciência do clima antes dos dados instrumentais, que são muito recentes. Dados instrumentais, a estação meteorológica, até mesmo observação, que começou realmente no final do século XVIII e início do século XIX. Mas como é que eu sei o clima antes? Por uma série de informações indiretas, que nem as amostras de gelo e neve. Eu vou reconstruir a história climática. É assim que a gente sabe, por exemplo, os ciclos glaciais e interglaciais, as mudanças do clima em diferentes escalas de tempo, mas que, é claro, eu vou entrar mais antigo, menos precisão eu tenho. Mas para os últimos 10 mil anos, nós temos claramente essas informações. A gente sabe como é que o Sol variou. Esse eu gosto de dar essa informação, porque nem alguém levanta a mão, somente por negar o processo. E o Sol? Bom, fazem 10 mil anos, nós já temos 10 mil anos da variação solar para alguns isótopos. Nós sabemos como é que o Sol variou na sua atividade solar. As pessoas aí não querem falar sobre isso, é claro, porque
dar uma informação a mais. Então, nós conseguimos já ter uma clareza do que ocorreu nessa escala temporal do sistema climático. Hoje a gente chega ao ponto de detectar a poluição causada pelo Império Romano, né? Que foi devido ao aumento principalmente da cunhagem de moedas. Claro. Então, está cada vez mais avançando essa tecnologia de reconstrução da história ambiental. Oi. Eu só gostaria de complementar, o senhor estava comentando, desculpa, não é o mesmo do senhor? Ingomar, ele trouxe uma questão que eu achei assim interessante de abordar, que é assim, né? A percepção do tempo e do relato verbal de pai para filho, né? E aqui, né, nós temos, as pessoas aqui provavelmente não tinham contato com climatologia, né? Nós temos aqui um especialista, um professor, ele trouxe a sua ciência aqui, de fato não é um assunto do nosso cotidiano. E eu, assim como também formado em geologia, né, em mestrado em estratigrafia, também eu percebo isso, assim, é isso, às vezes as pessoas que não têm contato direto com esse tipo de ciência, de fato é muito complicado a gente ter essa percepção dessa outra escala de tempo, desses tempos que não são o tempo da nossa vivência, que não é o tempo que o meu pai me contou. Então é difícil ter essa compreensão mesmo, é difícil e o que, assim, aí a gente pega, por exemplo, né, os livros também, tem livros muito antigos, a própria Bíblia também, não é? E ali já tem um relato de uma inundação, né, um grande dilúvio também, e o que, na verdade, assim, o que o professor faz, ele lê o passado através do gelo, assim como também nas rochas também se pode ler o passado, como a gente lê em livro, a gente lê, só que tem que entender essa linguagem, vamos dizer assim, a linguagem das rochas, a linguagem do gelo, uma linguagem da natureza através de ferramentas, instrumentos, das árvores também, exatamente dos anéis, dessa dendrologia, né, que chama. Então é isso, mas isso de fato eu acho que é bem complicado, assim, para quem não está habituado a essa linguagem mais científica, né, professor, ter essa percepção, né? E claro, e aí no fim acaba sendo quase que uma questão de fé, de acreditar no professor, né? Essa é a grande questão que está sendo colocada. Colocou um ponto importante, isso nós temos colocado, principalmente nessas campanhas de desinformação, discurso anti-ciência, que todo esse processo está muito pela falta de entendimento do que é atividade científica. A atividade científica, principalmente visão hollywoodiana, é um cientista de um guarda-pó branco, escondido atrás de uma mesa, fazendo experimentos e principalmente desassociado do seu cotidiano. Não, o cientista tem família, ele não faz isso por abnegação. Esse é outro mito, né? Eu já briguei no Ministério da Ciência e Tecnologia. Pare de me dizer que eu sou um cientista abnegado, só estou fazendo isso pelo bem da humanidade. Eu tenho família, eu tenho os filhos, eu quero dar uma qualidade de vida, educação e quero ter um bom salário. Porque essa visão simplória do que a ciência, ela vem do momento do século XIX, quando na família tinha um filho que ia ser padre, outro militar, o outro ia cuidar das economias e um sobrava, geralmente mais novo, cientista, financiado pela família. Não, isso não é uma visão da ciência moderna. Ciência moderna é um trabalho de conjunto, de grupo, não se faz mais ciência individual. Ainda nós vivemos muito no mito do Einstein, mito do cientista individual que vai resolver todos os problemas, vai ser um gênio. Isso é raro, ocorre, certamente Cambridge eu conheci alguns, mas é muito mais um avanço e tem um livro bacana que é em um estado, né, que é a ciência construída sob o ombro de gigantes, né, que a gente constrói com a acumulação e avanço da ciência.
Outra coisa que aí o jornalista gosta, esse sujeito destruiu o conceito anterior da ciência. Não, não é isso. A ciência não funciona assim. Ela funciona em construir com o aprendizado do passado e avançar o conhecimento. E essas informações, essa discussão que nós temos que mostrar para a sociedade. Como é que é construída a ciência? Muitas vezes é apresentado como uma informação que veio de fora. Não, é o uso do raciocínio. Aí eu coloco outro problema que é sério, devido ao avanço de algumas religiões fundamentalistas ou seitas, quase fundamentalistas, em vários, não é só no cristianismo. Você sabe muito bem que era no Islã e outras religiões, é a interpretação literal dos livros sagrados, né? Que são obras magníficas de moral, ética, mas não pode ser interpretado literalmente, né? E principalmente com informações erradas, porque alguém calculou no século XIX que essa era uma briga. Não, o mundo tem 4.000 anos. Né? Eu digo, tudo bem, então trata de explorar óleo e gás e ver como é que isso está totalmente fundado. Nós vimos isso, começou essa onda nos Estados Unidos, infelizmente, que vai acabar destruindo aquele país. Que é uma negação, no fundo, é uma negação da racionalidade e baseado em informações e preconceitos de 2, 3 mil anos atrás. Professor Jefferson, obrigado pela sua contribuição, excelente convite do GELPA para essa manhã, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou pastor de uma igreja que iniciou na academia, como professor de teologia, e faço parte de uma tradição teológica que tem no seu processo reflexivo o método científico histórico-crítico de leitura do aparato bíblico. Assim que algo que preocupa atualmente, e o senhor colocou na sua exposição, é que cada um é uma autoridade, né? A gente tem microfone, alto-falante, televisão, né? Assim que muitos que se dispõem a falar nos meios televisivos ou radiofônicos, né, se colocam pelo alcance, né? Também, sem falar em mídias sociais ainda, mas vamos falar nesses meios mais tradicionais. Pelo alcance se apresenta como autoridade, né? E aí a pesquisa passa longe, né, dos elementos que são trazidos, né? E o senhor falou no elemento do alarmismo, né, que está muito em voga, e na questão climática e ambiental ele está muito presente. E ele tem inflexões psicológicas e econômicas, especialmente na nossa sociedade, né? Se o senhor puder dizer mais uma palavra sobre isso, né? Eu vejo assim o que a gente causa nos nossos jovens, né? E na minha geração mesmo, né? As nossas preocupações com a ética ambiental e com o que nós temos que fazer, né? O que depende de nós, né? Elas causaram assim grande peso na nossa caminhada, e eu vejo nos jovens atualmente igualmente isso acontecendo, talvez potencializado ainda. Sim. Né? Então, talvez não é exatamente a sua área, mas o senhor deve ver derivações a partir da sua pesquisa no campo psicológico e econômico, né? No movimento social. Então, uma palavra sua. Muito obrigado pela contribuição desde já. Obrigado. Eu tenho a mesma visão do senhor. Nós temos que entender que nós temos um espectro. Evidentemente, entre um espectro que vai do negacionismo total, esses processos são somente naturais. Aqui eu vou ter uma série de questões que vão ser refletidas nesse negacionismo. Ela pode ser por negação da racionalidade, pelo interesse o seu auto-interesse na questão econômica, do reacionalismo, de uma interpretação literal religiosa, no caso da Bíblia ou do Corão, etc. E também do efeito de autopreservação. Isso aqui me
quer e eu vou entrar no processo de migração. E agora, com as mídias sociais, etc., as tribos. Né? Tu fica trocando informação e confirmando as tuas crenças. Cada vez mais se acredita que as crenças vêm bem antes do conhecimento. Né? Então, esse é um lado. Aqui tu tem um espectro de, como eu falei com o Pernei, catastrofismo, fim de mundo, talvez um pouquinho ainda do milenarismo, da passagem do milênio, e isso tudo que veio junto, a inteligência artificial também. Então tudo vai mudar, tudo vai cair. E é claro, evidentemente a ciência está aqui no meio. Ou seja, lembrando mais uma vez, a ciência trabalha com evidências. Não diga isso para os cientistas sociais que eles ficam loucos. Eles acham que, principalmente, eles querem dar... Isso é uma briga longa que nós temos de duas culturas. Mas, com essas evidências, a gente constrói essa visão do mundo e aceita. Esse é o princípio básico. Aceita que o próximo, que vier, e o bom cientista sabe disso. Qual é a coisa mais gratificante do bom cientista de líder? É ver que a sua criação é melhor do que ele. Não acredite em gênero. Eu seleciono médico assim, médico que diz que sabe tudo e que se acha a sumidade não é mau sinal. Né? Que ele sabe que ele tem limites e que a próxima geração vai ser superior a ele. Isso poderia valer para todas as profissões. Saber a hora de deixar. Então nós estamos aqui, e esse é o grande desafio. Como é que tu modifica a ação em nossa presença na sociedade e esse consumismo sem entrar nos dois limites. Um que não quer mudar o modo de vida e o outro acha que tem que fazer a revolução, tem que mudar tudo, etc. Como é que chegar nesse meio termo racional? Eu concordo, é a grande preocupação. E aqui, exatamente, lembra-se que isso aqui também leva a uma ação, no fundo, que é de negar o processo todo. Se nada vai mudar, eu não posso mudar, eu sou impotente, o mundo está acabando, por que eu vou me preocupar? Então, e que não é o caso. E aí entra aquela outra questão. Quem vai pagar a conta? Não vai ser nós. A gente está vendo aqui no nosso dia, essa enchente, a gente não sabe, sempre ocorre, mas agora mais ainda com a especulação imobiliária nas grandes cidades, dos processos. Eu vou ter que entrar no exemplo clássico, que agora eu estou numa briga, que é o tal de Porto de Arroio do Sal. Um porto que vai causar um impacto ambiental e principalmente não vai trazer para mim nem para vocês nenhuma vantagem, mas para um grupo de investidores que não é iniciativa privada. O discurso é que é só iniciativa privada, mas na verdade a iniciativa privada é o porto. Quem é que paga a infraestrutura? Nós. Aí fica muito fácil esse tipo de empreendedorismo. Lucros são privados, o custo são de todos. Esse tipo de coisa está totalmente errado. E isso é questão ambiental também, né? Porque lá naquela região tem uma... Eu tenho que contar essa história. A distância entre a lagoa de Itapeva e o oceano são 4 quilômetros. Eles querem botar um porto ali. Então são todas questões que mostram que entra naquela questão do uso do espaço comum. Não é... Esse terreno não é desses investidores, esse terreno é da sociedade brasileira. E esse porto aqui, no Barra do Ribeiro, querem fazer com a Inscrição da CNPC. Quer fazer de papel? Não tem material para vender lá. Está tudo tomado. Tem cheio de especulação imobiliária que depois não sai e não vai adiante. Muitas vezes é só para conseguir dinheiro e não sair mesmo.
agradecer ao Gelba pela iniciativa de trazê-lo aqui. Eu, como pastor sinodal, nós estamos encarregados na igreja de produzirmos uma política de justiça ambiental na igreja. Né? E a sua contribuição foi muito importante para a gente não cometer alguns erros que, de certa forma, vão se multiplicando e a gente muitas vezes embarca em algumas propostas que não são interessantes. Então, essas suas colocações aqui nos levam a uma reflexão de como é que nós podemos fazer isso. Lá na nossa segunda meta missionária da igreja, está que nós temos que ter um impacto na sociedade. Né? Mas eu, escutando o senhor falar aqui, me parece assim que se nós conseguirmos, com essa política social, impactarmos essas bolhas que são muito grandes em nossas comunidades, dos membros da nossa igreja, mesmo que o clero use o método analítico da Bíblia, né, histórico crítico, a grande parte das nossas comunidades não tem essa visão e estão dentro dessas bolhas, né? E muitos negacionistas a gente conhece, né? Então essa contribuição foi muito importante para que a gente possa ajudar e talvez em algum momento aí vamos precisar da sua contribuição mais alguma vez para quando a gente levar isso a nível nacional na igreja a gente possa ter a base científica para que a gente faça algo que de fato impacte na vida. Se impactarmos dentro, já para mim estamos muito bem, obrigado, né? E porque daí esse impacto, se ele acontecer, ele vai sair para fora de uma forma. Eu não sei se eu sou assim meio medroso, mas eu me aposento ano que vem, paro de trabalhar, e eu tinha a opção em morar na praia, em São Lourenço do Sul, ou morar em outro lugar. Eu escolhi a serra. Porque agora já encheu d'água, né? Uma vez. Se vai repetir, então a gente tem também essa questão vai entrando muito para dentro da gente. O que tem me preocupado também, como alguém que trabalha com jovens, crianças, é o medo que essa geração mais nova está tendo disso. Eles têm medo, eles se assustam, eles não conseguem compreender isso, né? E nós também temos que encontrar uma forma diferente de conversar com eles para não causar terrorismo e catastrofismo, né? Como muitos fazem a questão. Eu concordo totalmente, né? A questão de ansiedade climática, né? Mas eu creio que ao mesmo tempo passar para essa juventude o cenário, mas ao mesmo tempo mostrar que tem soluções. Bom dia, muito obrigada por estar nessa palestra maravilhosa que toca muito a gente. Eu, como sou mãe, sou pai e mãe de família, tenho neto, tenho tudo. Uma das coisas que me deixa extremamente angustiada, e olha, eu converso com pessoas, com o pessoal da GAPAM, vou lá assistir palestra, o Paulo Braque, que hoje em dia é vereador, eu procuro sempre essas informações. E o que me preocupa por demais, e entendo perfeitamente a nossa função animal também dentro dessa condição toda, né? Nós pertencemos a isso. Então, o que nós podemos fazer de mais imediato para ajudar? Porque a gente vê assim, ó, o pessoal ainda não aprendeu a separar o lixo. A poluição das águas com os produtos que nós consumimos, tanto de material doméstico, como os tais biodegradáveis que há uns anos atrás, quando foram criados, não vai poluir. Hoje em dia polui pra caramba, né? Produtos de maquiagem, produtos de limpeza, tintas, vernizes, tudo vai para a água, né? Acaba indo para a água, não é isso, professor? Então, assim, ó, daqui a pouquinho nós vamos estar em estado de pânico e nós vamos precisar dessa água. E aí, como é que a gente faz isso? E a gente se preocupa com a família, a gente tenta lidar com isso tudo de uma forma mais sustentável, mas é uma angústia constante. É isso que eu queria falar, que é uma coisa que a gente tenta fazer o melhor, mas não consegue. Eu entendo a angústia que a gente sempre tem, né? De ver um processo, muitas vezes, quando você não vê as modificações, você tem ciência que tem que fazer modificações e elas não ocorrem. O
que nos assustou muito nesses processos dos últimos 5 anos foi exatamente esse processo de negacionismo da ciência, o crescimento do negacionismo da vacina, o crescimento do negacionismo que é muito mais além do que simples ideologia que nós estamos tratando. Então isso tudo ficou, o que a gente viu na nossa sociedade, em vários lugares, né? Para alguns, que nem o Roberto Leff, que diz que a pior coisa das mídias sociais foi dar acesso ao idiota a se expressar, né? Que é assustador, né, essa polarização. Eu não quero ser pessimista, mas às vezes a gente também desanima. Sobretudo lembrando a referência do Eco, né? Lembrando que idiota aqui vem do grego idiom, né? Idiota, vem de idiotez, né? Aquele que pensa apenas em si próprio, né? E que não é capaz de ser racional, né? Então essa é a referência do Eco e se aplica muito bem, né? Isso também nos faz pensar sobre a sociedade não só consumista, mas egoísta, né? Muito autocentrada e sem perceber problemas comuns que tocam a todos nós, né? Nós vamos nos encaminhando para o encerramento. Temos ainda mais uma pergunta, né? Colocação, e depois a gente vai partir para o encerramento. Obrigado, professor Jefferson, por boa palestra. É uma pergunta relativamente simples. O senhor trouxe uma abordagem sobre o tema. Tem um ditado que diz que economistas e ambientalistas não sentam na mesma mesa, que tem mudado, né? Afinal, a economia brasileira é conhecida como economia, o celeiro do mundo. Só que, como o senhor mesmo trouxe na sua palestra, essa economia da exportação de commodities, que é a economia brasileira ainda, ela é a mais afetada com esse tipo de mudança climática. Então a gente chega naquele paradoxo do desenvolvimento econômico brasileiro, tá? A gente abre a industrialização, potencializa, o que causa mais impacto ambiental, e aí vem a questão, ou a gente fomenta o agronegócio para tentar compensar, ou a percepção do senhor a partir desse paradoxo econômico, né, do desenvolvimento. Eu creio que, primeiro, nós temos que aceitar que com o advento de tecnologias e redução e uma produção não predatória, isso ocorre também com os recursos minerais, né? Chega um momento que tu está perdendo tanto o recurso natural que tu reduz a produtividade. O que nós temos que fazer, a primeira coisa é reduzir o desmatamento da Amazônia. Não faz sentido, entendeu? Isso já seria uma enorme contribuição do Brasil para a redução da questão global. E, ao mesmo tempo, ele pode se industrializar. É claro, cedo ou tarde, primeiro, duas coisas. Nós não podemos mais apostar no carvão. Né? O escândalo agora dessas medidas provisórias que botaram, como é que eles chamam lá, os jabutis, era que, inclusive, tinha incentivo para a indústria do carvão. Isso é a coisa mais... Até a China cortou o carvão, está todo mundo cortando o carvão. Não sou só o Trump que apoia o carvão, que só apoia os donos do carvão, não os carvoeiros, não os mineradores. E cedo ou tarde, sabe que ambientalista fica bravo comigo, mas nós vamos ter que ir sim para a energia nuclear. Ela causa menos problema e, não sei se você sabe, o carvão gaúcho é radioativo. Causa mais problemas do que uma usina nuclear para você, para a sua saúde. Então, essas questões que têm que ser mais racionais. Essa é a minha percepção. Bom, nós vamos nos encaminhando então para o encerramento. Quero mais uma vez agradecer aí o professor Jefferson. Acho que foi muito boa a palestra. Eu, assim, me impactou, pessoalmente me impactou muito. E agradecer então a presença de todos, né? A gente fica muito feliz aí com essa iniciativa de retomada do GELPA, né? Hoje já vieram outras pessoas diferentes, isso é muito bom, é muito positivo, né? Gostaria de lembrar a todos que deixaram o carro no estacionamento, tá?
tem um desconto de 20% sobre o valor, tá? Tem um QR Code, tá? Que pode ser acessado com esse desconto, tá? Quem tiver dificuldade, a gente tem com a Ellen ali, tá? Quando tiver dificuldade, a Ellen pode auxiliar aí nessa questão do estacionamento, tá? E mais uma vez, então, agradecer a presença de todos. Lembrando que no mês de julho nós não teremos o encontro do GELPA, vamos fazer uma pausa, em agosto retomamos, tá? Já temos um palestrante praticamente confirmado, estamos apenas aguardando questão de agenda, enfim, tá? E é isso, então, Só agradecer o QR Code do grupo de WhatsApp que também está disponível. Também, ali junto da mesa da Ellen, tá? Tem também um QR Code para o grupo de WhatsApp do GELPA. Quem quiser acompanhar depois, quem quiser entrar no grupo, né? É só para informações, tá? A gente basicamente passa informações sobre os próximos encontros, quem é o palestrante, qual é a data, enfim, tá? Vai estar disponível ali também com a Ellen, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Que o café continua disponível, quem quiser ficar mais um pouquinho aí para conversar, também está à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos, então.